Mais um arrependido entre nós, isso mesmo. O cantor Fagner deu uma entrevista, comentou sobre brigas que ele teve com outros cantores, mas comentou também sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato na época, em 2018, que ele apoiou. Ele comentou sobre o Jair Bolsonaro e saibam que Fagner, arrependidíssimo, detonando Jair Bolsonaro, descascando ele de ponta a ponta, sem nenhum pudor. E já queria dizer também que você que votou no Jair Bolsonaro e já se arrependeu, faça como Fagner, tá? Não pense duas vezes, não fique com vergonha, não fique tímido. Vai lá pro time dos arrependidos. É um caminho, é melhor do que você ficar nesse barco e morrer afogado, morrer com frio, morrer passando vergonha nesse time. Pula dessa barca ferrada aí, vai pro time dos arrependidos e vai com orgulho dizendo assim, ó, me arrependi mesmo, é isso aí, tá bom? Porque o pior do que ter votado é votar e não se arrepender. Votar e não se arrepender é um caminho sem volta e aí a gente precisa conversar, inclusive eu te recomendaria, não como algo com um defeito, não, todo mundo deve fazer, mas recomendo que você busque uma ajuda, inclusive psicológica, para tentar entender por que você votou e ainda não se arrependeu. Mas antes de começar a ler dizendo que a atuação do Bolsonaro é ridícula, foi isso que o Fagner falou? Foi assim que ele categorizou o governo Bolsonaro. Eu convido você, caso não me conheça, eu sou o Gabriel, a pessoa que apresenta aqui, que conversa com vocês. Todos os dias tem vídeo. Hoje é um dia um pouquinho mais complicado. Se vocês me acompanham lá no meu Instagram, eu sei que vocês detestam que eu fale Instagram. Então, lá no meu Instagram, eu publiquei inclusive falando que o Codinha, meu cachorro, ia fazer uma cirurgia. Ele foi castrado, então ele tá aqui do meu lado, dormindo, sentado, com aquele cone na cabeça. Não vou pegar ele no colo, porque ele tá bem sensível, ainda tá com os pontos, já comeu curativo. Mas se você quiser ver como é que ele tá, a carinha dele, eu vou botar uma foto aqui, que é exatamente como ele tá aqui na minha frente agora, dormindo de olho fechado. E também mais informações sobre Codinha, imagens do Codinha lá no meu Instagram. As minhas redes sociais ficam passando aqui na tela. É tudo @GabrielMonta com 2 T's, se você quiser me encontrar no Twitter, enfim, todos os outros lugares. Clica no botão do gostei e comenta outras figuras que votaram no Bolsonaro e se arrependeram. Que você lembre, porque já são tantas que eu perdi a conta. Mais um comunista, provavelmente, né? É assim que a gente fala, mas mais um comunista na percepção dos caras, né? Porque todo mundo que pula do barco do Bolsonaro vira comunista no exato momento. E também peço para que você compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas, cheguem mais pessoas, na verdade, que votaram no Bolsonaro também e que estão por um triz para se arrepender. Porque o nosso objetivo aqui é convencer aqueles que faltam um empurrãozinho para se arrepender real oficial e começar a admitir que se arrependeu. Porque é um caminho legítimo e eu vou começar a fazer esse trabalho aqui de tentar tirar essa demonização do erro do voto. É óbvio que teve gente que votou no Bolsonaro, conhecendo o Bolsonaro, sabendo o que ele era, sabendo tudo que ele falava, mas teve gente que votou nele. E a gente precisa começar a entender e aceitar isso. Teve gente que votou no Bolsonaro e que foi enganado e que foi enganada. Não adianta a gente pensar que o país inteiro pensa, acompanha, lê sobre política como eu, como você que está me assistindo. Não, tem gente que foi 100% enganado ou enganada. Ouviram o nome do cara num momento ali que ele apareceu no Jornal Nacional, viu uma coisa ou outra, alguém falou para essa pessoa, ela ou ele perguntou quem é Bolsonaro, alguém mandou a informação, Bolsonaro é uma pessoa, ele faz isso, ele diz aquilo, e a percepção da base do Bolsonaro respondendo essa pergunta é uma, a percepção de alguém que é a oposição do Bolsonaro é outra. Se as pessoas receberam informação de alguém que é da base do Bolsonaro, essa pessoa foi enganada também. Então, a gente precisa começar a aceitar que tem pessoas que votaram, se arrependeram e podem se arrepender, devem se arrepender, e a gente tem que aceitar que as pessoas se arrependam, porque nós não estamos falando da família do Bolsonaro, nós não estamos falando de quem está no governo do Bolsonaro, nós estamos falando do tiozinho, da tiazinha, da pessoa, seja homem ou mulher, que
não acompanham tanto assim a política e estão começando a entender agora o que aconteceu de 2014, 15, 16, 17, 18, 19 até chegar em 2020, tá? A gente precisa começar a ter um pouquinho mais de paciência e um pouquinho menos de orgulho, tá bom? É isso que a gente precisa fazer. E o Fagner, quando ele diz isso que ele falou, por exemplo, a atuação do Bolsonaro é ridícula, ninguém está precisando ouvir as loucuras que ele fala, mas de paz. Ele tem que trabalhar pelo Brasil. A maneira como se comporta não é de um presidente. Quero que governe. Nunca fui petista, mas já votei no Lula, mesmo quando eu era filiado ao PSDB. Tive uma relação próxima, mas todos nós nos decepcionamos. Foi isso que ele disse numa entrevista pro O Globo. Ele também comentou sobre o momento que ele conheceu o Jair Bolsonaro. Ele disse que na última eleição eles tinham estavam estampando a imagem dele como se ele fosse votar no Haddad. E isso estava incomodando ele, e aí ele ele fez um vídeo declarando o apoio dele ao Bolsonaro. Ele conheceu o Bolsonaro num avião. Ele tirou uma foto com o Bolsonaro, que o Bolsonaro disse que era pra mulher dele, que era muito fã do Fagner, e aí publicou no Instagram. Ele disse que ficou meio assim, sem entender, e depois disso o Bolsonaro queria que ele descesse com ele numa manifestação. E aí o Fagner disse que estava comprometido com o Ciro Gomes. Eu não entendi muito bem essa frase aqui dele, que ele disse porque ele declarou apoio a Jair Bolsonaro, mas disse que estava comprometido com o Ciro Gomes ali pro Jair Bolsonaro. Mas assim, tudo isso, o foco é que a gente precisa dizer a importância dessas figuras que são populares em alguns grupos, em alguns nichos que eu não alcanço, que você não alcança. Quando você tem o Fagner falando isso, o Fagner, que é alguém que declarou apoio, dizendo que se arrependeu, quando você tem essa movimentação de figuras que declararam apoio e que agora começam a falar dizendo me arrependi porque isso tá ruim, a percepção do entorno também começa a mudar. Tem várias outras pessoas, e é isso que eu tava dizendo ali no começo do vídeo, inclusive, que falta um empurrãozinho. Sabe aquela pessoa que votou, mas votou meio assim, e aí não tá acreditando muito no que tá acontecendo, mas também não quer dar o braço a torcer, que foi uma cagada que aconteceu, o Jair Bolsonaro virar presidente, que foi uma cagada e que tá tudo indo de mal a pior, e que dá pra piorar. Com toda certeza dá pra piorar. Essas pessoas, às vezes, não adianta o Jornal Nacional, não adianta a coluna na Folha de São Paulo, no Globo, no qualquer coisa do UOL, não adianta eu falar, não adianta criador de conteúdo nenhum falar, não adianta. Algumas pessoas só vão começar a ter uma outra percepção do que está acontecendo quando os pares dela estiver falando. Só vão mudar a percepção quando os dele ou os dela estiverem comentando esse tipo de coisa. É como se só realmente estivesse acontecendo isso ou aquilo se na bolha dela, se no entorno dela, se no círculo ali social dela, as pessoas estiverem falando aquilo. Se tá todo mundo falando o contrário, dificilmente vai ter esse empurrãozinho que falta para sair desse barco. E a gente precisa que mais pessoas comecem a pular desse barco. Se o que algumas pessoas pedem, por exemplo, na internet, que é o impeachment, para o impeachment acontecer, a gente precisa que mais gente pule do barco, porque até então, depois de tudo isso que a gente viveu, depois de tudo isso que o Jair Bolsonaro fez e falou, depois de tudo mais ainda que ele deixou de fazer também, porque teve coisas que ele deixou de fazer, ainda assim, Rodrigo Maia está sentado numa poltrona de estofada de pedidos de impeachment bordada com notas de repúdio. Rodrigo Maia está sentado lá. Com isso, a aprovação do governo Bolsonaro vai começar a cair agora em 2021. Então, quanto mais gente estiver ajudando diretamente ou, no caso do Fagner, indiretamente, vou usar isso sim pra gente fazer vídeo, comentar sobre o Fagner, comentar sobre mais um que tirou esse peso
de ter apoiado Jair Bolsonaro para que a gente consiga incentivar mais pessoas a tirar o peso de ter apoiado e de continuar apoiando Jair Bolsonaro, porque simplesmente não dá mais, é insustentável, tá? Na verdade, você tá falando mais sobre o teu caráter se você continua apoiando Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Se você chegou em 2020 apoiando ainda Jair Bolsonaro, comece a rever algumas coisas, alguns conceitos, o que você acredita, os teus valores morais mesmo. Começa a rever isso, tá? Apoiar Jair Bolsonaro em 2020 diz muito mais sobre o teu caráter do que o teu posicionamento político, tá bom? Até o próximo, tchau.